Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Amém? Vamos ler o versículo 19 agora. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, e nós queremos sair, Senhor, daqui diferente da forma que chegamos. Nós te pedimos que o Senhor possa abrir o nosso coração para escutar a Tua palavra, para nos alimentarmos, para sairmos daqui fortalecidos, Pai, e que ela possa nos confrontar, Senhor, nos moldar, para que nós não sejamos mais os mesmos, Pai. Para que nós sejamos pessoas que Te adoram, que entende, Senhor, qual a nossa missão aqui na terra. E a Tua palavra, ela nos instrui sobre isso. Então fala conosco, Senhor, nessa noite. Amém, Senhor. Alguém aqui já assistiu o filme Gatsby? Esse filme ele tem na HBO Max e também tem lá no Prime. Alguém aqui já assistiu? Sabe do que eu estou falando? Leozão já assistiu ali o Gatsby, né? O Gatsby é um filme que foi lançado em 2013. Não é novo, né? Dá para todo mundo já assistir quando quiser, né? É um bom filme também para você assistir na sexta-feira à noite, se você não tiver nada para fazer, né? Você dá uma relaxada ali, assiste um filme muito cheio de reflexões, né? A gente pode falar dessa forma, apesar da narrativa ser um pouco assim bem pesada, né? O filme Gatsby ele foi lançado em 2013, como eu já falei, e ele é estrelado pelo Leonardo DiCaprio, né? Quem for fã do Leonardo DiCaprio já vai se interessar pelo filme por causa do Leonardo, né? Mas esse filme ele é uma adaptação de um romance escrito por um homem chamado Scott Fitzgerald. Ele escreveu esse romance ali na década de 20. Ele é um homem americano. E conta a história do Grande Gatsby. O romance conta a história do Grande Gatsby. E no romance ele retrata a história do típico americano ali da década de 20, da era do sonho americano, né? Quem já não ouviu falar nesse termo, né? O American Dreams, né? O sonho americano. Onde os americanos ali eles tinham uma ideia, foi criada uma ideia, passada uma ideia para eles, de que por causa da grande prosperidade do país deles, dos Estados Unidos, eles tinham a ideia de que todo americano ele podia ser próspero, ganhar muito dinheiro e tal, e viver da melhor forma possível, né? E eles passaram muito tempo nessa fase aí, nessa época aí mais ou menos ali perto da Segunda Guerra Mundial, quando estava se desenrolando ali a questão da Segunda Guerra Mundial. E esse romance ele faz uma crítica forte, ao materialismo desenfreado dessa época, lá dos Estados Unidos, né? E a grande falta de moral do povo. Ele também critica a questão das festas extravagantes, os excessos, o glamour, e como esses objetivos podem levar à corrupção e ao fracasso de qualquer homem. E essa é a história do Gatsby no filme, né? Sem muito spoiler, né? A trajetória do Gatsby, falado aqui mais ou menos o que ocorre com ele. Porque, não vou falar a história do filme, vocês assistam lá e tirem as suas conclusões sobre a história do Gatsby, mas é basicamente isso. O Gatsby ali está procurando desenfreadamente conseguir algo que ele ama muito, embasado ali na sua segurança
financeira, material, pelo que ele tem. E isso, enfim, acaba levando ele à ruína. Mas a pergunta é: por que que a busca desenfreada por bens materiais pode nos levar à ruína? Por quê? Alguém consegue pensar por que que isso pode nos levar à ruína? Porque essa busca, ela muitas vezes, quando ela é desenfreada, obstinada, como eu falei, ela nos desvia do foco. Qual é o nosso foco? É uma pergunta retórica que você responde no seu coração, qual é o seu foco? Mas qual é o nosso foco como cristão? Nós temos um foco, nós temos um objetivo a alcançar, e certos excessos que nós acabamos tomando ou executando ali, fazendo, isso nos desvia do foco, que é buscar o Senhor, que é que o reino dele seja conhecido aqui na terra, né? Essa busca desenfreada, ela acaba nos levando a valorizar coisas passageiras, coisas efêmeras, coisas que são, né? Hoje e amanhã pode não ser mais. A gente acaba se agarrando a isso, né? Faz-nos buscar com mais importância o ouro, né? A ideia do ouro, claro, metaforicamente falando, a questão da riqueza, né? Mas, na verdade, o que nós encontramos é somente o ouro de tolo, né? Buscamos desenfreadamente o ouro, quando amamos a riqueza assim, obstinadamente, mas acabamos encontrando ouro de tolo. Tem até uma música do Raul Seixas, né? Ouro de Tolo. E ele faz várias críticas lá na música dele também, sobre situações que ele deveria estar contente por estar vivendo, mas ele já chama aquilo ali tudo de ouro de tolo, né? E essa é a primeira verdade que nós já podemos aprender aqui no nosso texto. No versículo 19, Jesus, ele, nas palavras de Mateus aqui, escrevendo o que Jesus falou, ele vai dizer basicamente, que é a nossa primeira verdade, que a gente não deve querer o ouro de tolo. Não queira o ouro de tolo. Essa é a primeira verdade. Vamos ler o versículo 19 novamente. Ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra. Não acumulem para vocês tesouros na terra. O início desse versículo, ele parece que traz para nós uma ideia ali de desapego geral, né? Não, a gente não deve amar e acumular coisas aqui na terra. Não vou comprar nenhuma casa, não vou comprar uma bicicleta, não, vou comprar bicicleta não, vou andar a pé mesmo para acumular tesouro na terra. Para que isso, né? Não nesse extremo, né? Pensemos um pouco sobre o que o texto realmente quer nos dizer. Será que realmente é um desapego total que ele quer dizer para nós aqui? Devo aplicar isso literalmente? Não. Certamente não. Como acontece com muitas das proibições de Jesus nesse sermão do monte aqui, a gente não deve levar, não deve ser precipitado em tratar isso como uma verdade absoluta ali, de que eu devo realmente fazer o que eu disse antes, né? Ou até uma chinela. Não, para que chinelo? Eu vou andar descalço, porque eu não preciso gastar dinheiro com essas coisas, né? Não vou, sei lá, não vou cortar o cabelo. Não, vou cortar o cabelo não. Para que gastar dinheiro cortando cabelo, né? Jesus disse, não acumule tesouro na terra. Não ama essas coisas, né? Vou comprar um sabonete. Não precisa de sabonete, né? Já pensou? Levar a esse extremo as palavras de Jesus? Mas Jesus não está falando disso. Então qual é a problemática aqui? O que Jesus está querendo dizer para nós quando ele diz para não acumularmos tesouro na terra? Certamente ele está aqui criticando o amor pela riqueza. E o amor pela riqueza é que é o grande mal. E Jesus ele está falando sobre isso. O amor pela riqueza é o grande mal e que nos pede advertência constante. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias também. Em 1 Timóteo, capítulo 6,
Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz lá no versículo 10. Diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, a palavra aqui, que o problema é o amor por tais coisas passageiras. Amor pelas riquezas. Jesus ele está trazendo essa verdade para nós. E mais, acumular riqueza nos últimos dias. Nós vivemos os últimos dias, irmãos. Vocês sabiam disso, né? Ninguém tem dúvida que nós vivemos os últimos dias, né? Ou alguém tem alguma dúvida ainda? Não, né? Porque a ideia de últimos dias foi após Jesus. Ser assunto ao céu, já começamos a viver os últimos dias. As últimas coisas. E estamos vivendo até hoje. 2000 anos se passaram, mas são os últimos dias. Tudo findará um dia com o Senhor retornando, que é o que esperamos ansiosamente, que o Senhor retorne. Né? Então, acumular riqueza nos últimos dias é particularmente uma falta de visão. Certo? Mas acumular no sentido de que eu quero aquilo para mim como o mais precioso, que eu preciso daquilo, porque aquilo é o que me satisfaz. Vamos ler outro texto também da Bíblia aqui. Vamos ler lá na carta de Tiago, no finalzinho da Bíblia também. Tiago 5, versículo 2, diz assim: a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Tiago aqui ele é bem incisivo no que ele quer falar, né? Vocês acumularam riquezas e não só isso. Vocês amaram as riquezas que vocês acumularam. E tudo isso irá perecer. E isso testemunhará contra você perante o Senhor naquele grande dia. Então, esse versículo, ele não proíbe, por exemplo, fazer provisões. Jesus ele não está proibindo que você deve ter ali uma reserva. Né? Eu acho que até... Eu não consegui fazer uma reserva ainda. Já tive, mas já foi embora. Estou tentando fazer de novo. Mas ter uma reserva para você usar nas horas de emergência é importante. E esse versículo não está proibindo isso. Ele não está proibindo de você fazer provisões sensatas para o futuro, mas ele está proibindo nós, de sermos gananciosos, avarentos, que acumulam bens e materialistas, que sempre querem mais. Era a trajetória do Gatsby lá. O Gatsby ele era um homem altamente materialista, no filme, no romance também. E ele queria mais. Tinha algo que ele queria mais. Ele se envolvia até com coisas ilegais, porque ele desejava algo que ele não podia ter, mas ele lutava para ter aquilo. E era tudo que ele podia fazer nessa vida. Era lutar por aquilo que era efêmero e passageiro. E nós lemos esse texto de Tiago, e ele faz também referência à continuação do versículo 19. O versículo 19 disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. É interessante que essa palavra arromba, eu estava olhando lá no texto original, no grego, né? E a origem dessa palavra lá, a primeira palavra, ela é uma variação, né? É a ideia de cavar, né? O cara cava o seu tesouro e acha, né? Os caras arrombam e roubam o seu tesouro. Então, pensemos sobre isso. Amar as riquezas mais do que qualquer outra coisa é uma tolice. E nós estamos amando o ouro de tolo.
né? No versículo 20, ele diz como? Na continuação ele diz: mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Em contraste aqui com o versículo... em contraste, o versículo 20 afirma que os tesouros dos céus, o tesouro do céu, ele está sempre isento da deterioração. Ele diz, né? Não acumulem tesouros na terra, no 19, onde a traça e a ferrugem destrói. Aí ele diz no 20, acumulem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem. Elas não destroem. Aqui o termo tesouro refere-se a tudo que é bom e de relevância eterna aqui nesse mundo. O que seria isso? Aquilo que nós fazemos na terra, como perdoar o nosso irmão, ajudar o próximo, ser um bom esposo, ser crente, né? Isso parece muito simples, mas ser crente tem um peso nessa palavra, né? Não é ser, sei lá, ser um mecânico de moto, cadê o Jarbas? Não é ser um técnico de alguma coisa, não. Ser crente tem um peso. Ser crente é servir ao Senhor e amar o Senhor acima de todas as coisas. Acima do amor que temos por nós mesmos. Por nós mesmos. Isso é servir ao Senhor. É ser crente, é ser cristão. E aqui ele está dizendo que os tesouros que nós devemos acumular são aqueles que têm valor eterno. Tesouros nos céus. Os tesouros que ninguém pode roubar de você. Então, continuando no versículo 21, ele diz: pois onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Se for o dinheiro, o tesouro mais acalentado do seu coração, a cobiça, ela toma o comando de você, de nós. Se é o dinheiro, então nós seremos pessoas cobiçosas, né? Quem nunca conheceu alguém que tem, mas cobiça o do outro, né? Quer ter mais, fala mal, diz que, mas fulaninho, né? Mexe com coisa errada. Várias acusações. Quando na realidade, no seu coração, o que é entregado, né? Ele se entrega sozinho, é que ele é dominado pela cobiça. Então, não sejamos assim. Que o nosso tesouro, ele possa estar guiado para os céus. Se é o status, por exemplo, então a ambição, ela assume o controle total do nosso coração. Se tudo que nós trabalhamos, tudo que nós gastamos as nossas forças, é para termos status, para termos honra, então seremos totalmente dominados pela ambição. Seremos pessoas terríveis, né? Que só quer para si, que quer que todo mundo veja que eu tenho, né? Que eu sou, quando na verdade o Senhor olha e se entristece com o coração desse homem. O homem totalmente dominado pela ambição. Mas o oposto, os que levam as mentes cativas às coisas do alto, vivendo as normas do reino de Deus, descobre, por fim, que o seu tesouro é eterno. E que nada pode destruir o seu tesouro. Se a gente pensar um pouco, né, as pessoas que acumulam muitas riquezas, eu acredito que ela não consegue dormir à noite. Não consegue. Preocupado, né? Se está tudo bem com o seu empreendimento, com o seu prédio, não sei aonde, a loja, enfim. Se os ladrões não estão querendo arrombar. Se alguém não está passando a perna. O tempo todo a pessoa vive dessa forma. Aprisionado por algo que é passageiro e é efêmero. Quando nós olhamos para o Senhor e quando nós depositamos a nossa fé nele, então nós estaremos seguros. Como o salmista diz,
a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Porque o Senhor é que nos guarda. O Senhor é que guarda aquilo que Ele mesmo me deu. Não é isso? Então, qual o cuidado, uma pergunta aqui, qual o cuidado a gente deve tomar então para não ser capturado pelas falsidades e tolices desta era? Eu diria que nós devemos começar do começo. Como assim, Abel? Do começo. A gente deve cuidar daquilo em nós por onde entra todas as coisas. O que a gente usa primeiro? Assim que a gente acorda de manhã, o que acontece com a gente? A gente faz o que primeiro quando acorda? A piada, né? A gente abre o olho, né? A gente abre os olhos e a gente vê as coisas. Então, é pelos olhos que nós devemos, os olhos que nós devemos ter cuidado. E essa é a segunda verdade do nosso estudo aqui, desse texto que nós vamos estudar até o versículo 24. E o que nós vamos estudar aqui é que não devemos ter olhos de tolo. Segunda verdade do nosso texto, não tenha olhos de tolos. Vamos ler o versículo 22, o que diz? O versículo 22 diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Os olhos são a candeia do corpo, né? O que isso quer dizer? Alguém sabe aqui o que é uma candeia? Alguém não sabe o que é uma candeia? Levanta a mão assim. Todo mundo sabe o que é uma candeia, né? O Cleito levantou a mão que ele não sabe o que é uma candeia. Alguém sabe o que é uma lamparina? Aqui, a lamparina. Sabe? Essa lamparina é antiga também, né? Uma lanterna. Pronto, melhorou, né? Todo mundo sabe o que é uma lanterna, né? Então, mudando aqui as palavras do texto, pode dizer assim: os olhos são a lanterna do corpo. Por quê? Porque os olhos, a lanterna do corpo, ela indica o sentido onde o corpo deve ir. É os olhos que decidem, que guiam o nosso corpo, para onde o nosso corpo deve ir. O texto diz: os olhos são a candeia do corpo. Através dos olhos, o corpo encontra o seu caminho. E é interessante como os olhos aqui, metaforicamente, eles são ligados ao coração. Jesus está falando aqui: não acumulem para vocês tesouros na terra. E aí no final do versículo 20 ele diz, no final do versículo 21, perdão, ele diz: onde estiver o seu tesouro, aí também está seu coração. E aí ele muda para os olhos, no versículo 22. Ele diz: os olhos são a candeia do corpo. Ele faz essa metáfora. E é interessante, no Salmo 119, a gente encontrando o salmista fazendo essa mesma mudança, essa mesma comparação, essa mesma assimilação, de que os olhos e o coração ali, eles estão metaforicamente unidos, né? Coração, quando a gente fala, não no sentido do coração músculo, né? O coração, mente ali, aquilo que é o âmago do homem, né? No profundo do homem. Ele diz que o coração voltado para Deus, para guardar os seus mandamentos, equivale ao olho fixo na lei de Deus. Isso é o versículo 10 e o versículo 18 do Salmo 119. Ele faz essa assimilação e Jesus aqui faz a mesma coisa. Ele move do coração, no versículo 21, para os olhos, no versículo 22. Como nós acabamos de ler aqui o versículo 22. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, aqui na continuação, né? Ele diz. Então, através dos olhos entra a luz. E assim o corpo todo é iluminado. Agora, interessante, na continuação do versículo ele diz, versículo 22 ainda, desculpa, no versículo 23, ele diz, vou ler o versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Todo o seu corpo será cheio de trevas. Os olhos maus não deixam entrar a luz. E o corpo fica nas trevas. Totalmente em trevas.
Então, o Senhor, Ele ensina que nós devemos tomar cuidado com os nossos olhos, primeiramente. É nos olhos onde nós ou somos abençoados ou não. É o que nós estamos alimentando na nossa visão, né? O dia todo, nos réus ali do Instagram, fazendo nada, né? Ou então o dia todo lendo a palavra do Senhor, assistindo uma pregação de pregadores bons no YouTube, né? O YouTube está aí, é para abençoar a vida da gente mesmo. É lendo histórias interessantes de homens que serviam ao Senhor, de missionários. Tudo isso vem através dos olhos e nos alimenta. Ou traz luz, ou não deixa a luz entrar. E aí no final do versículo 23 ele diz: portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, como é que pode? Como é que pode? É estranho isso, né? Como assim? Se a luz que está dentro de você são trevas. Parece uma ironia aqui, né? Como que luz pode ser trevas? Não faz sentido à primeira vista assim, né? Mas na verdade é que os que estão em trevas, que os seus olhos não deixam a luz entrar, eles acham que estão na luz, mas estão nas trevas. Aqui é mais como se fosse uma ideia de primeira pessoa, né? Ah, então você acha que os seus olhos eles deixam a luz passar, né? Então você acha que está na luz, quando na verdade você está em trevas. E aí, continuando o versículo 23, ele diz: portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ele traz aqui uma força nesse texto, né? Uma ênfase. Se os seus olhos, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Porque você não vê que está em trevas. O homem tolo, que tem olhos de tolo, ele acha que está na luz. Ele acha que tudo aquilo que ele cobiça, que ele inveja, que ele quer tomar dos outros, que ele, enfim, quer alimentar o seu ego, tudo aquilo ele acha que é a luz dele. Quando na verdade são só trevas. Não há mais nada. Está perdido na escuridão, não sabe para onde ir. É como uma folha seca, né? Tem até uma música antiga, né? Uma folha seca caída no chão que vai para onde o vento levar. É o homem completamente imerso em trevas. Que tremendas trevas são, o versículo 23 no final diz. Ele não reconhece essas trevas, por isso são tremendas. Ele não consegue ver para onde está indo. Mas será, Abel, você perguntando para mim, alguém perguntando para mim, né? Mas será que eu posso pelo menos focar nos dois? Né? Eu vou aqui ser uma pessoa que eu quero servir ao Senhor, mas eu quero amar aqui as minhas riquezas, né? As minhas preciosidades. Será que eu posso pelo menos fazer isso? E quando eu digo riqueza, eu digo amar o dinheiro em si mesmo ali. Ser aquela pessoa avarenta, né? Será que pode? Será que dá certo ser os dois? Nós aprenderemos agora no nosso último ensinamento que certamente não dá para servir ao Senhor e a outro Senhor. Leamos aqui o versículo 24. Ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. E quando Jesus fala que senhores, ele não está dizendo que é um empregador, por exemplo. Você pode ter dois empregos, né? O Julius tem 2 empregos, né? Quem assistiu o Cris. Tem algum Julius aqui na igreja? Eu conheço um. Tem 2 empregos. Não é essa a ideia. Ele está falando aqui de senhores. E senhores, eles tinham o quê servindo a ele? Escravos, servos. E o texto diz:
Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus, ele começa a explicar que por trás da escolha entre dois tesouros que acumulamos, o que acumulamos, quer dizer, perdão, que é nosso primeiro aprendizado aqui, que nós vimos no primeiro ponto da pregação. Ele explica que por trás da escolha entre dois tesouros, que é o que acumulamos, ele vai explicar duas visões, que é o que nós fixamos os olhos, e a escolha entre dois mestres, a quem serviremos ou adoramos. No versículo 19, o que nós estamos acumulando, a partir do versículo 22, o que nós estamos fixando os nossos olhos. E agora vamos ver aqui se conseguimos servir a dois senhores, o que nós já respondemos aqui, que provavelmente não, né? Aliás, com certeza não. Por quê? A continuação do versículo, ele diz: pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Até aqui. Como eu já falei, o Senhor aqui ele é retratado, não só o Senhor, o dinheiro também é retratado como um senhor, como aquele que vai ter escravos, ter servos ali aos seus pés, o servindo. Então, não vai dar certo. Porque para você ser um empregado, como eu já falei, você tem a liberdade de dia para um senhor, para um empregado, um empregador, e de noite você trabalha para o outro, beleza, né? Mas e aí? Para ser servo? Como era a rotina trabalhista de um escravo? Ele era integralmente inserido no seu trabalho ali, né? Era de dia e de noite. Toda hora ele precisava estar ali a serviço do seu senhor. Então, o que o dinheiro e o senhor estão querendo aqui, estão dizendo, que a palavra do Senhor está dizendo para nós, é que não dá para servir aos dois. Porque é um serviço total. Como que você vai servir ao Senhor e ao dinheiro? Talvez alguma Bíblia tenha a palavra mamon, que é a tradução quer dizer dinheiro. Por isso que a nossa Bíblia aqui já traduz como dinheiro. Não há esse que conseguiu servir a dois senhores. Não há como. E o Senhor não aceita um serviço pela metade, de qualquer jeito. O Senhor não aceita. Por isso não dá para servir a dois senhores. Ao dinheiro e a Deus. Não dá. Ele continua o versículo e diz o seguinte: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. No final do versículo 24. O homem que divide o seu interesse em tentar focar tanto em Deus como nas posses, ele não tem visão clara. E viverá sem orientação nem direção. Qual é esse homem que nós já falamos aqui? É o homem que está em trevas. Ele não tem uma visão clara. Como que eu posso pensar dessa forma? É um absurdo, né? Não, mas eu posso amar os dois? Não, não dá. O Senhor, Ele quer o nosso coração integralmente. Ele nos chama para servir a Ele de uma forma completa, de uma forma plena. Por que, Abel, que Ele quer dessa forma? Que Deus é egoísta? Não. O que foi que Ele fez por você? O que Ele entregou por você? Nós devemos lembrar disso. Isso deve ser claro na nossa mente. O Senhor, Ele entregou tudo. Ele entregou tudo. Não foi a metade, não foi uma parte, não foi 30%, nem 15%, nem 70%. Ele entregou tudo. Ele veio, Ele levou os nossos pecados sobre si, Ele morreu naquela cruz, agonizando por causa de nós. Inocente, sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado. Ele entregou tudo. E não há, então, como servirmos a Deus e a outra coisa. Não tem como o nosso coração ser dominado pelas coisas passageiras desse mundo. O Senhor, Ele pede que nós sejamos servos dEle
de forma submissa e integral. Ou ele é servido dessa forma, devoção total, ou ele não é servido de maneira alguma. É igual a história do muro, né? O cara que estava em cima do muro, aí tinha... Eu acho que é assim a história, né? Tinha uns anjos do lado e os capetinhos do outro, né? E o cara em cima do muro. E os anjos ficavam dizendo, pô, ei, pula pro lado de cá, pula, pula, pula. E o cara do outro lado lá olhou assim, pro capiroto. Perguntou, ei, por que tu não me chama para pular para esse lado aí? Não, é porque o muro é meu, né? Se você está em cima do muro, se você está dividido, você já é meu. Você não é do outro lado, né? Então, a ideia é essa. Se nós estamos trazendo coisas estranhas para o nosso coração, que está nos dominando, nós não estamos servindo ao Senhor. E ponto final. Não há o que discutir sobre isso. Que nós olhemos para o nosso coração e pensemos se o nosso compromisso é um compromisso real com o Senhor. Portanto, concluindo, um coração obstinado pela riqueza é um coração de um corpo com olhos maus. E uma coisa leva a outra. Porém, um corpo com bons olhos, com olhos bons, ele vive na luz. Ele ama o Senhor. Ele serve somente ao Senhor. E com devoção total. O Senhor nos chama a isso aqui, nesses textos. Ele começa falando das riquezas, aquilo que prende o nosso coração, né? Que traz a arrogância para nós, que nos domina muitas vezes. A questão do dinheiro ali, né? Quer ter problema em casa, deixa o dinheiro faltar, né? Você vai ver as coisas entrando em dificuldades. Por quê? Porque é necessário. Mas o amor a elas, Jesus já vem aqui, ó, combatendo. E ele diz que é através dos seus olhos que essas coisas vão entrar. Se nós deixarmos. Mas se a luz entrar, nós seremos totalmente guiados pelo Senhor. E diante disso, eu quero trazer algumas aplicações para nós aqui. Se você, essa é uma pergunta direta, para refletir, não precisa responder. Se você é uma pessoa que ama riquezas e vive trabalhando incansavelmente para obtê-las, você já sondou o seu coração para saber qual é a motivação real de ter esse desejo desenfreado, obstinado pelas riquezas? É somente por uma atitude egoísta que eu quero ser rico? Eu quero ser rico. É só por uma atitude egoísta? Pensemos sobre isso. Não, é porque eu quero viajar. Eu gosto de viajar, rapaz. Vou viajar. Por isso que eu quero ganhar muito dinheiro para me gastar viajando. Será que é isso? Não, é porque eu gosto de usar roupa cara, porque roupa boa, né? Demora a acabar e tal. Eu gosto de comprar muitas, encher o guarda-roupa. É só por isso? Que o nosso coração, que talvez o seu coração esteja correndo ali atrás de riquezas, de ganhar muito dinheiro? É só essa a motivação? Não, é porque eu gosto que as pessoas vejam que eu estou bem financeiramente, né? A pessoa vê eu chegando num carrão do ano e tal, carrão de 300 mil conto. Cadê o Elton? O Elton comprar um carro de 300 mil conto, né? É só para isso que nós estamos loucamente gastando a nossa vida passageira, uma vida que ela tem um fim. Nós estamos gastando toda ela atrás de riqueza só por essas coisas? É isso? Será que o Senhor está se agradando se essa é a atitude do nosso coração? Será que um dia nós encontraremos com Ele se essa é a atitude do nosso coração? Que triste, meu irmão. Se temos, aliás, se não temos nenhum pensamento piedoso em relação aos nossos bens. É muito triste. O Senhor não se agrada.
dessa atitude. A segunda aplicação: se você é uma pessoa que o Senhor abençoou mais do que as outras financeiramente, você já se perguntou por qual motivo o Senhor lhe abençoou financeiramente mais do que as outras pessoas? Será que já pensamos sobre isso? Por que será? Por que será que para uns o Senhor permitiu que tivesse tanto e para outros o Senhor ali mantém no pouco, né? Por que será que isso ocorre? No meio do povo do Senhor. Porque o povo do Senhor não é como os pregadores da prosperidade dizem. Ah, prosperidade, então você vai ser rico, ganhar muito dinheiro, sua empresa vai bombar e tal. Não, não foi isso que o Senhor falou. O Senhor disse que no mundo vocês terão aflições, nós teremos aflições. Quando alguns lá disseram que queriam seguir o Senhor, se você quer vir mesmo, porque até as raposas elas têm covios para dormir, e o Filho do Homem não tem nem uma pedra para colocar a cabeça para dormir. Então, a ideia não é que você venha para o Senhor e você vai ser próspero financeiramente, vai viver nos melhores restaurantes de Fortaleza, viajar pelo mundo inteiro. Não. Você já se perguntou por que o Senhor lhe abençoou com tantos bens? Por que o Senhor lhe fez prosperar? Em João, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 8, Jesus diz assim: pois os pobres vocês sempre terão consigo. E aí você imagina agora, por que o Senhor lhe abençoa? Por que você é próspero? Porque sempre haverão pessoas que precisarão ser abençoadas por você. O Senhor, Ele vai abençoar o pobre, mas Ele vai abençoar através da sua vida. Então, a resposta é simples. A Bíblia responde por que o Senhor lhe abençoa. Por que você é próspero? Ah, não, mas eu não posso usufruir. Claro que pode. Nós já falamos sobre isso aqui. Você vai usufruir porque o Senhor lhe deu. Você pode, enfim, usar da melhor maneira. Mas tem sempre que lembrar daqueles que estão passando por necessidades. Tem sempre que lembrar que o Senhor, Ele quer de você, Ele abençoou para você abençoar outros. É um efeito cascata. A bênção vem para você para passar até o outro. Não é só para parar em você. Você não é o filho da Xuxa, né? Você não é o bichão, né? Ah, o Senhor me abençoou porque Ele me ama demais. Ele ama você. Mas Ele quer que você ame as outras pessoas também. Para isso que o Senhor lhe abençoa. Jesus faz essa declaração de que vocês sempre terão os pobres, porque esse é o seu papel como cristão. Ah, mas isso aí não é papel da igreja? A igreja que tem que cuidar ali das pessoas. E você é o quê? E você está onde? Se não é fazendo parte do corpo da igreja do Senhor. Então o Senhor instrui. Nós somos abençoados porque tem pessoas que precisarão ser abençoadas através da nossa vida. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu fui uma das pessoas que quando eu precisei, a igreja chegou junto ali, ajudando a minha família, no momento de desemprego. E como o Senhor se agrada disso. Como o Senhor ama ver a sua igreja exercendo o papel de cristão. Um cristão autêntico. Um cristão simples. Não é um cristão extravagante. É o básico de ser cristão. É amar o próximo como a si mesmo. Não é isso? Então, para os que amam obstinadamente as riquezas, em Marcos 10, 23, Jesus diz: como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus.
Alguém lembra que passagem é essa? Que Jesus faz essa declaração? O jovem rico, né? Jovem rico crente. Crente da gema, sei lá se existe esse termo, né? Mas crente 5 pontos. Crente primeira qualidade, né? Chega lá, Jesus, o que é que eu devo fazer e tal para herdar a vida eterna? Ah, você tem que seguir os mandamentos. Eu sigo todos, desde criança. Sou um exemplo. Ah, então vai lá, vende tudo quanto tens e me segue, bora. Aí ele sai triste, né? Fica cabisbaixo, sai de fininho, vai embora. O cara seguia todos os mandamentos, quebrou o primeiro. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus faz essa declaração para o povo. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E a ideia do rico é como eu já falei. Aquele obstinado pela sua riqueza que ama as coisas materiais acima de todas as coisas. Como é difícil para esse homem entrar no reino dos céus. A terceira aplicação. Ajuntemos tesouros eternos. A verdadeira riqueza. O tema da nossa pregação. Tesouros eternos. A verdadeira riqueza. Pare para refletir sobre isso um pouco. O que você tem feito, o que o Senhor tem feito através da sua vida. E pense e lembre que você está juntando coisas, tesouros, ouro de valor eterno, onde nunca acabará. Viveremos para sempre com o Senhor. Amaremos a Ele, continuaremos amando ao Senhor, livre do pecado. Olha que maravilha! Que bênção é estarmos livres desse corpo de pecado, totalmente isento, adorando ao Senhor leve. Eu estava conversando com o Leonardo Diniz, né? Diniz, da Ivana. Endereço, Ivana. Estava falando com o Leonardo sobre essa questão da eternidade, a adoração sem pecados. Que maravilha será, meus irmãos. Adorar o Senhor leve. Sem ter nada que acuse a sua mente. Ah, mas você faz isso. Ah, mas você... Nada. Somente gratidão ao Senhor, adorando ao Senhor eternamente. E como eu já falei, obras com valor eterno, fazer obras justas, sofrer por causa de Cristo, perdoar uns aos outros. Todas essas coisas, na palavra do Senhor, tem promessa de recompensa. E a ideia de recompensa era o quê? Você fazia uma ação lá e você recebeu uma recompensa em ouro, né? Então a recompensa no céu, uma recompensa eterna. Para que possamos ter uma vida que adora ao Senhor, não só com voz e palavras, mas com o que temos, com aquilo mesmo que Ele tem nos dado. Nós devemos adorar a Ele dessa forma. A adoração verdadeira é aquela adoração que nós adoramos, não só com a nossa voz, não só com palavras, não só com as palmas, né? Mas com o que a gente tem também. Tudo isso trazendo glória para o Senhor. E o peso eterno daquilo sendo computado, né? No computador eterno do Senhor. Amém? Vamos orar.